Muito bom dia a todos. Em nome da ANALS, quero começar por vos agradecer a vossa participação aqui, o vosso interesse e disponibilidade para participar no webinar da ANALS. Às nossas excelentes convidadas e oradoras, muito obrigada também por terem aceito este nosso desafio em passarmos aqui uma manhã a falar sobre a formação online. Em nome da ANALS, nós queremos contribuir cada vez mais para a divulgação e a apresentação e a reflexão sobre as nossas saídas profissionais enquanto profissionais de ciências de educação, enquanto licenciados nesta área. É para isso que temos caminhado e que queremos cada vez mais chegar a todos os nossos profissionais. Neste webinar, o foco será a formação online, será por aí que iremos passar a nossa conversa nas próximas 2 horas. O webinar está organizado para terminar por volta do 12h30, podendo estender-se um bocadinho mais, se assim fizer sentido. Neste webinar vamos conversar mais do que um debate. Temos algumas questões que serão lançadas às nossas convidadas. Relativamente à audiência e ao público, serão sempre convidados a participar e a colocar as vossas dúvidas e questões e os vossos contributos. Nós planeámos algum tempinho no fim para que possam colocar diretamente, se assim vos fizer sentido, a questão, ligar a câmera, ligar o som e fazer diretamente a questão, mas se ao longo da conversa vos fizer sentido alguma questão, algum comentário, pedíamos que fizessem por escrito, através do bate-papo. Nós vamos tentar sempre estar muito atentos e, se for alguma questão, integrar durante a própria conversa, mas para facilitar o próprio webinar e a maneira como se vai desenvolvendo, pedíamos que durante este período assim maior fossem colocando a questão no bate-papo. No final teremos um tempinho para que possamos todos conversar assim a modo mais aberto. Da nossa parte, muito obrigada mais uma vez. Eu vou passar a palavra à colega Vera, que irá apresentar as nossas convidadas. Se precisarem de alguma coisa durante o webinar, estaremos sempre aqui disponível, basta só falar através do bate-papo. Obrigada. Vera, passo-te a palavra. Obrigada, Catarina. O meu nome é Vera Joaquim, vou então moderar este webinar. Obrigada por todos por terem vindo. Vamos ter então três oradoras com excelentes currículos e achamos aqui na análise que darão um excelente contributo e vos poderão abrir aqui mais o horizonte no que diz respeito às especializações possíveis, no que diz respeito às ciências da educação. As três oradoras temos a Magda Fontes. Olá, Magda. É doutorada em Educação, na especialidade de Educação à Distância e e-Learning, e é também licenciada em Mestre e Ciências da Educação. Atualmente, apesar de ter iniciado o seu percurso como Instructional Designer e posteriormente até integrada a equipa do e-Learning Lab da Universidade de Lisboa, atualmente tem um novo desafio. Assumiu o cargo de Learning Designer Consultant na Higher Ed Partners. Atualmente é responsável pela consultoria de vários cursos online em universidades de diversos países e em vários continentes. Olá, Magda. Esperemos que então gostem do seu contributo. Relativamente aqui depois à Márcia, consultora e mentora em ensino online, também licenciada em Educação, neste caso pela Universidade do Minho. A sua atividade também se iniciou na parte da coordenação, gestão da formação e mediadora pessoal e social. Atualmente é responsável pela criação de conteúdos, trabalha muito ao nível mais empresarial, não tanto ao nível do mundo da formação, mais da parte escolar, e é responsável pela realização de programas de consultoria, mentoria e formação na parte dos conteúdos online. Temos então a colega Joana Neto. Esta é licenciada e mestre em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Desenvolve atualmente estudos no doutoramento da área da Organização do Ensino, Aprendizagem e Formação da mesma faculdade. Tem também várias publicações e investigações na área do e-learning, tecnologia educativa, pedagogia universitária, desenvolvimento profissional de professores universitários, ou seja, tem aqui um foco muito maior no que diz respeito ao ensino superior.
Esperemos que gostem das suas abordagens relativamente às perguntas que aqui vamos colocar. As questões orientadoras deste evento. Eu vou começar pela primeira. Sintam-se à vontade para responder a todas as questões e começo por a área da formação, ou seja, em particular estes formatos online, tem tido uma maior expressão e crescente presença aqui ao nível do mercado de trabalho. Ou seja, isto já de facto estava a existir, no entanto, com a pandemia verificou-se aqui de facto um boom maior e um maior desenvolvimento. No entanto, será que isto se reflete efetivamente, tem noção de uma maior participação dos profissionais das ciências da educação? E em que âmbitos? Estão a ver a aparecer mais profissionais interessados na parte formadora, apenas coordenador, gestor, pedagogo digital, instructional designers? Qual é a vossa opinião sobre isto? Passo então a palavra. Obrigada. Posso começar? Força. Sim, sem dúvida que esta expansão da formação e educação online tem de facto dado um maior destaque aos profissionais das ciências da educação e à criação de mais e melhores postos de trabalho para os profissionais desta área. Em particular, o contexto pandémico acabou por apresentar-se como uma oportunidade para os contextos de ensino à distância, não é? Nomeadamente porque exigiu uma expansão massiva dos mesmos. Quanto ao papel dos licenciados em Ciências da Educação nestes contextos de ensino à distância e formação online, eu concordo com a Vera, sim, existem múltiplos papéis que nós podemos assumir, nomeadamente o papel de formador, enquanto especialista de conteúdos, que leciona, enquanto facilitador da aprendizagem, também o papel de coordenador pedagógico, enquanto figura que desenvolve e orienta modelos pedagógicos que podem ser aplicados nestes contextos de ensino à distância, portanto, que logicamente são modelos diferentes daqueles que nós vimos no contexto mais tradicional, no contexto presencial, mas enquanto coordenador pedagógico é aquele que também desenvolve e promove investigação neste domínio. Há também o papel do gestor da formação, que nós também podemos ocupar, nomeadamente para orientações técnico-pedagógicas, gestão de recursos técnicos e humanos, elaboração de planos de formação, monitorização e avaliação da qualidade, etc. E depois também o papel do pedagogo, o tal pedagogo digital que a Vera falava. Aqui se calhar para mim a palavra digital é um bocadinho acessória, para mim o pedagogo basta, pois a tecnologia não é um recurso, não é? É apenas, aliás, a tecnologia é apenas um recurso e é um recurso com que qualquer um de nós pode trabalhar. A parte desafiante do ensino à distância é a promoção do ensino-aprendizagem e, como tal, o importante é conhecer e saber utilizar as abordagens facilitadoras da aprendizagem. No meu contexto de trabalho em particular, portanto, eu trabalho no núcleo de ensino à distância da Universidade de Coimbra, portanto, com planeamento de cursos de ensino à distância no contexto universitário. O pedagogo acaba por atuar como um consultor pedagógico que acompanha o professor no processo de design instrucional de cursos de ensino à distância. Para quem não está muito familiarizado com este conceito de design instrucional, trata-se de uma aplicação de um conjunto de métodos e técnicas pedagógicas que permitem melhorar os processos de ensino e otimizar os processos de aprendizagem. Portanto, o conceito de design instrucional também é aplicável, logicamente, a contextos presenciais. Mas num contexto de ensino à distância em que o plano e o detalhe do plano de ensino tem que ser super rigoroso, por isso é que o conceito de design instrucional tem ganho um maior relevo nestes contextos de ensino à distância. No meu núcleo de trabalho, portanto, o núcleo de ensino à distância da Universidade de Coimbra, nós temos uma equipa constituída por 7 pessoas
E para terem uma ideia da importância que atribuem ao profissional das ciências da educação, dessas 7 pessoas, 4 delas são da área das ciências da educação. Portanto, temos uma pessoa que faz a coordenação de projeto, temos um outro colega que é responsável pela área de design multimédia e depois temos 4 colegas que somos efetivamente responsáveis pelo desenvolvimento e acompanhamento dos cursos online. Portanto, sim, a área da formação online e do ensino à distância tem dado de facto maiores e melhores oportunidades aos licenciados em Ciências da Educação. Obrigada, Joana. Eu passo então a palavra talvez à Márcia, relativamente a esta questão que aqui foi colocada. O que tu achas, Márcia? Estás da mesma opinião que a Joana? Sim, e eu estive ligada ao ensino superior durante alguns anos e na altura, portanto, saí do ensino, dava aulas em 2 universidades e abandonei isso em 2016 e a partir daí comecei a dedicar mais ao online, se bem que foi em 2018, 2019, mas comecei mesmo a trabalhar 100% online, mas numa perspectiva de empreendedorismo, portanto eu criei o meu próprio trabalho e eu acho que isso também é uma oportunidade, uma opção muito válida e cada vez mais válida para nós enquanto profissionais das ciências da educação. Porque aquilo que eu assisti, eu primeiro comecei com um projeto próprio de educação parental, em que eu criava os meus cursos e dava as aulas, etc. Criei uma academia online e depois percebi que, entretanto, veio a pandemia, veio o boom todo, eu percebi, ok, toda a gente está a criar cursos online e ninguém faz ideia daquilo que está a fazer, não é? Porque ninguém, estou a generalizar, mas muitas pessoas, eu via muitos empreendedores que não têm noção nenhuma de pedagogia, não é? E que muitos adaptaram formações do presencial, que davam presencialmente para o online, e isto não é chapa 5, ok? Não podemos fazer uma transferência completa do presencial para o online, tem que haver adaptações. E depois percebi também que nem sequer havia muitos empreendedores que não por não quererem, mas por terem desconhecimento do que envolve o design institucional e do que envolve todo o processo de criação, de ver a aprendizagem como a transformação de outras pessoas, não é? Da vida de outras pessoas. E por muitas boas intenções que tivessem, havia ali lacunas. E aquilo que se notava e que ainda se nota é que muitas pessoas compram curso online e depois não os fazem. Há modelos, no empreendedorismo há modelos de acompanhamento, portanto não são self-paced, não são cursos em que a pessoa tem uma aprendizagem totalmente autónoma. Há, regra geral, acompanhamento por parte dos empreendedores, mas eles não têm a parte pedagógica que realmente acabe por motivar os alunos, acabe por tornar o processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. E quando uma pessoa compra um curso online, nestes formatos, não é? de algum empreendedor, por exemplo, tem acontecido muito ao nível do marketing digital, há muitas pessoas a ensinarem marketing digital, mas na realidade, e eu comprei alguns cursos nessa área, porque trabalho também com marketing, e a verdade é que havia bons exemplos, mas também havia casos onde não batia a bota com a perdigota. Diziam que no final daquele curso a transformação ia ser uns, os resultados iam ser uns, e na realidade nada do percurso, da construção do percurso, daquele curso, ia ao encontro disso. E foi aí que eu comecei a trabalhar então como consultora nesta área, em termos de metodologias de ensino-aprendizagem para focar no online, da criação do próprio, no fundo, design institucional, dos cursos que as pessoas querem criar, mas a título individual. Entretanto, surgiu também a oportunidade de trabalhar como gestora de formação, gestora coordenadora de formação no Instituto
de português de aromaterapia, o que me permite ter aquela vertente, ter aquela percepção de que os profissionais de ciências da educação podem, sem dúvida, agarrar nas competências que têm da gestão da formação ao nível presencial e transpor para o online, também com as devidas adaptações, mas podem, no fundo, alargar o seu âmbito de ação a partir de experiências e de aprendizagens que já têm, mas ao mesmo tempo podem também criar as suas próprias oportunidades de trabalho, seja como consultores, seja como além dos formadores, mas isso já acontece, mas especialmente acho que ao nível do design institucional, ao nível da consultoria, ao nível da mentoria, acho que temos aqui oportunidades de criação. E, Márcia, peço desculpa ter interrompido, tu falaste aí alguns pontos interessantes, alguns inclusive já estão enquadrados na segunda questão que temos aqui a vos colocar, exatamente nestes modelos tradicionalistas, mas voltando ainda a esta primeira questão, tu criaste o teu próprio caminho. Tens visto pessoas de ciências da educação com a mesma proatividade, com a mesma autonomia? Não. Mas Também, há espaço para elas, certo? sem dúvida. E eu não estou a dizer que não existe, ok? Não tenho conhecimento. Possivelmente existe, ok? Com certeza aqui também nunca ninguém ouviu falar de mim, não é? E eu criei o meu caminho, embora, lá está, tenho um modelo híbrido, porque trabalho com um instituto e tenho paralelamente o meu projeto, mas na realidade pode haver mais quem tenha situações semelhantes e é desconhecimento da minha parte. Okay. Mas não tenho muito essa noção, de facto. Obrigada, Márcia. Entretanto, teremos todo o gosto em ouvir-te na próxima pergunta, que vai muito ao encontro que acabaste de dizer. Obrigada. Magda, relativamente a esta questão, tens a mesma noção, estás mais do lado da Joana, em que de facto tem visto aqui, talvez por estar mais perto do mundo do mundo do ensino superior, de facto alguma presença maior das ciências da educação, ou tens uma visão mais próxima da Márcia, em que de facto existe aqui uma grande potencialidade, uma grande fonte para as ciências da educação e os nossos profissionais trabalharem, mas de facto ainda não se vê ainda não está bem refletido no mercado de trabalho essas situações? Bem, eu estou do lado das duas, concordo plenamente com as duas e acho que são duas experiências diferentes, mas muito complementares. E eu tenho um bocadinho das duas experiências, felizmente, porque grande parte da minha experiência é relativa ao ensino superior, mas eu tenho também alguma experiência no mundo mais corporativo. Durante alguns anos, entre uma universidade e outra, trabalhei numa empresa, na Fujitsu Europa, em que efetivamente a minha equipa tinha 5 pessoas das ciências da educação. Era uma equipa que estávamos integrada no departamento de recursos humanos, e era uma equipa chamada de Learning Experience Designers. Portanto, nós estávamos preocupados e o nosso trabalho focava-se essencialmente na garantia de uma boa experiência de aprendizagem dos nossos formandos, que eram colaboradores internos da empresa. E, portanto, as ciências da educação estavam efetivamente também muito, muito presentes. E respondendo a esta questão de uma forma mais direta, na minha opinião, é um grande sim. Sem dúvida que a área da formação, particularmente a formação online, tem tido um crescimento e uma presença cada vez maior no mercado de trabalho. Há cada vez mais procura de profissionais de educação com formação e experiência em digital learning. Portanto, envolve várias funções, desde o instructional design, como já foi aqui mencionado, ou os learning designers consultants, até a áreas mais de learning and development, e este termo usa-se muito mais nos ambientes corporativos. Nós vemos no LinkedIn imensas ofertas de emprego para equipas de learning and development, em que o que é isto? No fundo são equipas de profissionais das ciências da educação que ajudam as empresas a garantir que os próprios funcionários dessas mesmas empresas têm acesso à formação interna de qualidade.
E muitas vezes essa formação interna é online, porque estamos a falar de empresas muito grandes, com pessoas em diversos países, em que é cada vez mais difícil juntar todas as pessoas num país para fazer uma semana de formação e, portanto, recorre-se cada vez mais ao online para garantir a formação interna dos colaboradores. E aqui, mais uma vez, o profissional das ciências da educação tem imenso espaço e é muito procurado. Eu posso dizer-vos que, e isto foi graças ao Covid, o Covid trouxe-nos coisas muito más, mas também temos que aprender e ver ali algumas oportunidades, e eu posso dizer-vos que o ano 2021, portanto o ano passado, foi o ano em que eu recebi mais contactos via LinkedIn. Eu estive envolvida em 4 processos de recrutamento ativos, em que eu não concorri, em que foram as pessoas que vieram ter comigo, ligados todos ao mercado do Digital Learning, portanto de Learning and Development, Instructional Design, portanto toda esta área mais online. Efetivamente o mercado mexeu imenso e há muitas oportunidades, há cada vez mais oportunidades, e isso também me fez mudar novamente de emprego no início deste ano, porque mexeu muito, o mercado mexeu muito e temos que estar atentos, temos que ser proativos e também pronto, deixar portas abertas para algumas mudanças que nos fazem efetivamente crescer. Obrigada, Magda. Realmente as vossas questões, as vossas respostas e abordagens foram muito interessantes, e, efetivamente, como diz a Magda, bastante complementares. E elas vão em contra à questão seguinte, que é exatamente esta situação de o mundo digital efetivamente tem aqui um potencial enorme, mas o que vemos muitas vezes, e a Joana e a Márcia principalmente abordaram isto, existe apenas uma passagem simples. Isto não digo que seja a 100%, obviamente, mas vê-se muito na larga maioria, nomeadamente nas escolas, uma passagem do modelo de formação tradicional que ocorre em regime presencial e que por si só, a nível curricular, já tem aqui uma tentativa de abordagem de transformação das ciências da educação, e neste momento existe uma passagem quase copy-paste para o mundo digital, em que tudo é igual, em que existem as formações, muitas delas continuam a ser, dizem, metade do tempo presencial, em que muitas vezes o formador o que faz é fazer a leitura dos conteúdos, a avaliação é na mesma forma, embora à distância, de forma remota, e inclusive há quem que existiu aqui até um facilitismo na formação, com esta autonomia, esta proatividade que os alunos têm que ter, a sua autonomia dizem que está a ser muito mais desenvolvida, mas muitas vezes essa autonomia, se já não existir, é difícil. Esta é uma cultura que se tem vindo a tentar mudar, que efetivamente a pandemia potencializou aqui algumas alternativas, como referiu a Márcia, e através de conteúdos mais dinâmicos, mais interativos, e aqui as ciências da educação de facto pode ter e tem tido uma ação mais robusta, nomeadamente até à própria definição dos referenciais das unidades de formação. Vocês já responderam um pouco a isto, mas eu gostaria em parte que também complementassem, que é até que ponto esta revolução tecnológica que estamos neste momento a ter, e um bocadinho à parte disto, mas nós temos neste momento situações em que já temos lojas virtuais, em que nós fazemos as compras, em que experimentamos a roupa, ou que vamos ao supermercado e vamos buscar determinados, ou vamos a uma livraria e retiramos diretamente o livro da prateleira. Existe aqui uma tecnologia muito mais interativa, no entanto, até que isto pode ajudar na transformação, na verdadeira formação à distância, e vocês já falaram aqui um pouco disto, mas efetivamente o pedagogo digital, aqui as ciências da educação, que papel é que podemos assumir em várias frentes? Vocês falaram aqui da coordenação, da gestão, do desenvolvimento do digital, mas que outras vertentes é que nós podemos interagir? Como é que podemos transformar este tradicionalismo que existe nestes pacotes de formação e criar verdadeiros conteúdos de formação online mais interativos e que tornem, de facto, os formandos mais independentes e com mais métodos de estudo? Posso começar pela própria Magda. Ok, obrigada, Vera. Bem, esta é sem dúvida uma questão mesmo muito, muito pertinente. Como eu já referi,
a grande parte da minha experiência é ligada ao ensino superior online, e portanto eu vou responder com base nessa minha experiência. Eu decidi fazer o doutoramento quando estava a trabalhar no e-Learning Lab da Universidade de Lisboa, e na altura optei pela Universidade Aberta, porque me fazia todo sentido escolher uma universidade online para desenvolver um trabalho relacionado com o ensino superior online. E portanto, e a garantia da qualidade foi precisamente a área escolhida para eu desenvolver o meu trabalho de doutoramento. Enquanto profissional, enquanto na altura era Instructional Designer, eu sentia que não havia referenciais nem guidelines em Portugal que me ajudassem a fazer um trabalho de qualidade e fundamentado, essencialmente. Para terem uma noção, Portugal até 2019 não tinha qualquer legislação na área do e-learning em Portugal, no ensino superior, diferente da formação profissional, que já tinha alguma legislação, mas no ensino superior não havia legislação, não havia efetivamente nenhum referencial, portanto cada um fazia à sua maneira. E isto, obviamente, que se foi conotando a falta de qualidade. A própria A3ES, que é a Agência para a Qualidade do Ensino Superior, não se tinha adaptado cada vez mais crescente do ensino superior online, tanto híbrido como online, e portanto eu vi ali uma oportunidade de desenvolver uma ferramenta que ajudasse não só as instituições de ensino superior, portanto as universidades, os politécnicos, todas as instituições que oferecessem cursos online de ensino superior, como também todos os envolvidos e interessados no tema do e-learning no ensino superior, desde professores, instructional designers, pessoas ligadas à multimédia, portanto, todos os interessados e envolvidos quando falamos em cursos online. Isto para dizer que efetivamente não é uma boa prática encarar o e-learning como aulas dadas em Zoom, ou como leituras de slides ou de PDFs, de todo. E hoje em dia até se fala, isto também graças ao Covid, não é? Fala-se muito no ensino online de emergência, que foi um ensino online que veio dar resposta à crise instalada pelo Covid e que é completamente diferente do ensino online preconizado nos referenciais de qualidade internacionais e no que eu desenvolvi também no âmbito do meu doutoramento. Portanto, um ensino online que é planeado, e como a Joana referiu na resposta à primeira pergunta, é um processo muito rigoroso. Este planeamento é efetivamente um processo, quando estamos a falar de um curso online, é um processo muito rigoroso, que deveria também ser feito no ensino presencial, mas que sabemos que não é feito. Mas no ensino online nós enquanto profissionais das ciências da educação, batalhamos muito nesse rigor do planeamento, para que seja feito de forma mais adequada e efetivamente tendo como fator central uma boa experiência de aprendizagem do aluno. E há efetivamente muita ideia que o ensino online é mais fácil que o ensino presencial. E é uma ideia, na minha opinião, completamente ultrapassada. E até acho que se compara esta ideia de que o ensino online é mais fácil, com menos qualidade, compara-se ao facilitismo que muita gente associa ao trabalho remoto, por exemplo. Uma pessoa, por trabalhar remotamente, não significa que trabalha menos do que uma pessoa que vai todos os dias ao escritório, muito pelo contrário. Óbvio que não se aplica a todas as áreas, mas posso dizer-vos que trabalho numa empresa 100% remota, internacional, e que não conheço pessoalmente ninguém da minha equipa, nunca tive com aquelas pessoas na minha vida. E também nunca trabalhei tanto na minha vida como estou a trabalhar agora. Portanto, isto são tudo preconceitos que as pessoas criam, mas que nós, enquanto profissionais de educação, estamos cá para demonstrar o contrário, para provar que efetivamente não é assim. E o trabalho de planificação de um curso online é bastante exaustivo. No caso do ensino superior, obriga os professores a pensar em objetivos de aprendizagem, em atividades de aprendizagem com recurso à tecnologia, a alinharem objetivos de aprendizagem com atividades à luz da taxonomia de Bloom. Isto também está muito ligado com aquilo que a Márcia referiu há pouco, de temos os objetivos de aprendizagem, mas depois vai-se ver e o percurso num curso não tem nada a ver com os objetivos que foram identificados, portanto tem que ter este rigor, tudo tem que estar alinhado, tudo tem que fazer sentido. E portanto, ao longo da minha carreira eu tenho trabalhado com muitos professores
que têm muito poucos conhecimentos de pedagogia. Isto é triste, mas é verdade, é o que acontece. E porquê? Porque têm total autonomia, não são obrigados a fazer formação em pedagogia e dão aulas presenciais, como sabem. Podem ser excelentes investigadores e profissionais nas respectivas áreas científicas, mas muitos deles não são bons professores, não são bons professores. E, portanto, não me venham dizer que um curso presencial tem mais qualidade que um curso online, porque não é de todo verdade. E claro que depende do curso presencial e claro que depende do curso online. Portanto, nós, enquanto profissionais de ciências de educação, estamos cá apenas para ajudá-los e passar-lhes alguns conhecimentos de pedagogia, e quando falo em professores pode ser formadores, portanto isto aplica-se exatamente também ao contexto da formação e a outros níveis de ensino, embora noutros níveis de ensino a formação pedagógica já seja obrigatória, no ensino superior não é, mas pronto, acho que cada vez mais o nosso papel é fundamental. Obrigada. Magda, o que tu disseste de facto é aqui muito importante e por isso passo a seguinte a palavra à Joana, porque efetivamente esse estigma tem que ser um pouco aqui quebrado. Eu acho que nós temos aqui um papel fundamental exatamente nisso. Joana, pegando então aqui em parte das palavras da Magda, relativamente aqui à questão deste estigma das tecnologias, desta autonomia, desta forma autónoma dos professores muitas vezes trabalharem, qual é a tua opinião sobre isso, relativamente a esta questão, efetivamente, de transformação do modelo tradicional para um modelo mais tecnológico, mais interativo, com uma qualidade superior, efetiva, àquela que temos muitas vezes no regime presencial? Bom, a ideia que o ensino à distância tem menos qualidade do que o ensino presencial surge, logicamente, porque nos são oferecidos alguns contextos em que, de facto, o que acontece é uma mera extensão da aula presencial, não é? Nós temos muitas aulas que, no fundo, são aulas magistrais dadas através do Zoom. Isso não é ensino à distância. Isso não é educação à distância. Isso é uma aula dada através do Zoom, ponto. Portanto, e não podemos confundir conceitos, tal como a Magda já referiu. Como a Márcia também mencionou, existem cursos online onde de facto há também uma transposição dos conteúdos presenciais para os conteúdos, para uma plataforma de ensino à distância, digamos assim. Portanto, e parece que o facto de usarmos uma plataforma já nos diz ou já nos valida este conceito de ensino à distância, o que não é de facto verdade. E pronto, esta falta de qualidade de facto verifica-se porque não existe o trabalho de design instrucional que deve ser ajustado aos contextos. O facto de haver licenciados em Ciências da Educação a trabalhar em equipas multidisciplinares no desenvolvimento de contextos de formação e educação online, portanto, e eu sou da opinião de que o licenciado em Ciências da Educação também não deve atuar sozinho. Nós funcionamos melhor se estivermos integrados numa equipa, com competências diversas, e cada um de nós dando a sua perspectiva no contexto da formação científica que fez. Portanto, mas o facto de haver um licenciado em Ciências da Educação, então, a trabalhar em equipas multidisciplinares no desenvolvimento de contextos de formação online, acrescenta valor a este tipo de formações. Em termos ideais, a construção de cenários de aprendizagem online e mediados pela tecnologia devia resultar do trabalho de uma equipa constituída pelo professor, e o professor é o especialista de conteúdo. E o professor tem também conhecimentos pedagógicos, atenção. No entanto, os conhecimentos pedagógicos do professor muitas vezes esgotam-se ao nível da didática da sua área científica específica. Portanto, um professor que seja da área da matemática, eu não posso dizer que ele não tem conhecimentos pedagógicos, ele tem conhecimentos pedagógicos ao nível da didática do ensino da matemática, o que muitas vezes depois, no contexto das metodologias de ensino e nas metodologias de avaliação e nas estratégias de comunicação, lhe traz algumas dificuldades.
Para além do professor, que é então o especialista de conteúdo, idealmente estaríamos nós, os licenciados em Ciências da Educação, que somos os especialistas em Pedagogia e em Desenho Instrutivo, também elementos de equipa de Design e Multimédia, para a produção de conteúdos multimédia, que são importantes também neste contexto, e também um informático, para a gestão das plataformas de gestão de aprendizagem e para apoio também na utilização de alguns recursos um bocadinho mais complexos. A questão dos conteúdos mais dinâmicos, para mim não é muito linear, pois a forma como nós apresentamos o conteúdo em si, por si só, não deve ser um objetivo. Isto é, quando nós estamos a desenhar um curso para um cenário de ensino à distância, e embora este princípio se aplique também aos contextos presenciais, uma das preocupações fundamentais é a garantia de haver um alinhamento construtivo. Portanto, isto está fundamentado na literatura, que é a teoria do alinhamento construtivo entre os objetivos, os conteúdos, as atividades e os resultados de aprendizagem. Logo, a forma de apresentação do conteúdo está intrinsecamente ligada com o objetivo a que o conteúdo serve e o resultado de aprendizagem que nós pretendemos alcançar com esse conteúdo e objetivo. Portanto, neste contexto, podem haver conteúdos que são meros, e coloco aqui umas aspas, meros textos para ler, e não há mal nenhum nisso, podendo depois haver atividades de aplicação desses conteúdos, que são elas mais dinâmicas, mais interativas, nomeadamente atividades colaborativas e de aplicação prática, ou atividades de simulação. Por exemplo, quando nós estamos a falar em educação médica, em que estamos a formar estudantes que vão ser médicos, não é? Que precisam de ter muita prática, é muito normal haver conteúdos que são os conteúdos teóricos que o estudante vai ler e depois vai ter atividades de aplicação, essas sim muito mais dinâmicas, muito mais até com simuladores. Portanto, esta questão sempre dos conteúdos dinâmicos, eu tenho sempre um bocadinho de medo porque já tive algumas interações com algumas pessoas que acham que se não houver lá uma coisinha a piscar e a aparecer que aquilo já não é bom. E não é bem assim. Portanto, temos que ter alguma reserva neste domínio. Depois, o desenho das atividades de aprendizagem e de avaliação é também das coisas mais importantes no trabalho que nós desenvolvemos enquanto instructional designers. Pois é através das atividades que o professor vai conseguir ir monitorizando a aprendizagem dos alunos, não é? Vamos imaginar que nós temos um curso que decorre ao longo de um semestre, ou que decorre ao longo de 100 horas. E funciona até num modelo híbrido, em que temos uma componente presencial e uma componente à distância. Pois é lógico que o professor não estará durante 100 horas de componente assíncrona a verificar o que é que os alunos estão a fazer, e se vão lá todos os dias, e o que é que veem, e o que é que fazem, não é? Então, aqui as atividades é aquilo que nos vai permitir, ou o que vai permitir ao professor fazer uma monitorização da aprendizagem. Portanto, e verificar se realmente o aluno está a alcançar os objetivos propostos no início da unidade curricular ou não. E nós, os licenciados em Ciências da Educação, temos também um papel muito importante. Aliás, na minha opinião, as atividades são mesmo dos vetores mais importantes que nós temos no design instrucional, porque acabam por ser um elo de ligação entre tudo o resto. Obrigada, Joana. Obrigada. Passando então para a Márcia. Márcia, há pouco tu falaste numa parte muito importante e talvez isso explique, se calhar não vês tanta gente das ciências da educação que tem a ver exatamente com o mundo empresarial, ou seja, o mundo do empreendedorismo ainda não existe, quer dizer, existe, mas de facto as ciências da educação estão tão integradas em equipas multidisciplinares que muitas vezes essa proatividade que tu tens de um caminho muito pessoal e profissional teu, se calhar não é tão visível, mas de facto, e a Magda apresentou isso, as equipas multidisciplinares, e a Joana também, fazem aqui um enorme sentido. Mas pegando aqui nesta questão das potencialidades do mundo digital e dada a tua experiência com o mundo do empreendedorismo,
ou seja, que são áreas um pouco mais fora da caixa, porque temos que muitas vezes dominar e trabalhar conteúdos completamente fora dos âmbitos das ciências da educação. Como é que alguém que, entretanto, está numa área das ciências da educação se consegue integrar? E isto porquê? Porque muitas vezes talvez as pessoas não entrem nesse mundo por algum receio que não vão conhecer os conteúdos, que não se vão relacionar, que não vão conseguir interagir com eles e que a área empresarial em determinados domínios não interage devidamente com as ciências da educação, quando é exatamente o contrário. O que é que tu achas que aqui as ciências da educação poderão fazer mais para que vejas mais pessoas com a tua autonomia e a fazer o teu caminho, que é uma possibilidade muito interessante? Eu acho que a parte da multidisciplinaridade, de facto, é fundamental. E no empreendedorismo não existe tanto isso, embora eu, como empreendedora, posso criar a minha própria equipa com vários elementos de design multimédia, com a parte informática, mais tecnológica, posso criar isso, mas depende também do foco, do objetivo que a pessoa tenha. Na minha prática, temos de dar um passinho de cada vez, ou seja, não há uma noção. Primeiro é preciso partir muita pedra com os empreendedores para eles perceberem que, se não têm qualquer experiência pedagógica, e aqui estamos a falar nem CCP, não é? Portanto, estamos a falar de empreendedores que não têm, alguns não têm rigorosamente noção nenhuma de nada que tenha a ver com educação, com formação, com pedagogia, nada. E explicar que existe a necessidade de criar objetivos de aprendizagem, que existe uma diferença entre objetivos e resultados de aprendizagem, que criar algo interativo, eu concordo 100% com a Joana, noto que se os alunos não estão motivados é porque eu não estou com luzinhas suficientes, não é? Há muito, ok, mas qual é a intencionalidade pedagógica disso? Não há esta noção, e é preciso partir pedra no sentido de mostrar que conceitos são esses, quais as mais-valias, os benefícios para o processo de aprendizagem, os benefícios para os próprios alunos, relativamente a isso. E nunca esquecendo que, sendo empreendedores, grande parte, pois há vários tipos de empreendedores, aqueles com quem eu trabalho são empreendedores que realmente querem fazer a diferença na vida de outras pessoas, não tem só a vertente financeira como foco, mas preocupam-se mesmo em impactar a vida dos seus alunos. Portanto, eles preocupam-se com a forma como vão receber, como os alunos vão receber aquilo que lhes é passado através da experiência de aprendizagem. E o que é que vão fazer com isso? Porque o empreendedor quer que os alunos tenham sucesso, quer que os alunos tenham resultados, porque esses resultados vão ser a prova social que o empreendedor precisa para continuar o seu negócio, a ter um seu negócio sustentável. Portanto, ao nível empresarial é importante, empresarial, corporativo, é importante a parte da formação e do design da experiência para a motivação dos próprios colaboradores. No caso do empreendedorismo, está em causa a própria sustentabilidade do negócio. Porque se o curso não serve, se os alunos, eu até posso ter um curso e comprar, sei lá, 50 pessoas comprarem o meu curso. Se elas não tiverem resultados, a seguir eu vou querer lançar o curso e eu não vou ter testemunhos que me digam que realmente, que digam às outras pessoas que realmente aquele curso tem benefícios para a pessoa. E que a pessoa conseguiu uma transformação real por meio da aprendizagem. Okay? E quando isso não acontece, o negócio acaba por morrer. Por isso é que eu digo que há muita gente a criar cursos online, houve um boom com a pandemia e vai chegar um momento em que se vai separar o trigo do joio, ou seja, quem cria um curso online de qualidade, estamos a falar aqui a nível não formal, ok? Não estamos a falar de cursos com certificação, etc. Mas quem vai vingar, quem realmente apostar na qualidade, quem realmente conseguir ir mais além é só dar uma aula no Zoom.
ok? Conseguir ter a tal ligação entre os objetivos, os métodos, as atividades, os resultados, a avaliação. Falar em avaliação, um empreendedor, eu vou fazer testes, mas isto eu não tenho que dar notas. Portanto, há muita pedra que se tem que partir, e eu acho isso desafiante, e portanto também é por isso que faço, mas é um mundo diferente de quem já tem de um ensino superior, em que já há uma noção, em que já há referenciais, há legislação, uma formalização de processos, do próprio mundo corporativo, que já tem uma experiência com a formação online muito mais robusta, do que o empreendedorismo, em que às vezes é o senhor tem uma loja ali na esquina que de repente diz assim, não, eu tenho conhecimentos que posso transmitir. E isto pode ser perigoso, não é? Porque quando não se faz isto, quando se faz este processo de basta-me saber alguma coisa para ensinar outras pessoas, isto é verdade, mas é preciso alguém que realmente dê o apoio, e aqui eu vejo o profissional das ciências da educação, que é no fundo também aquilo que faço, para que esse processo de passar da cabeça e da experiência para o design do curso seja o mais eficaz possível e tenha a maior qualidade possível. Eu trabalho faço consultoria com uma empreendedora canadiana e ela tem uma equipa de 6 ou 7 pessoas e nós trabalhamos todos em conjunto. Pronto, neste caso não é no sentido da multidisciplinaridade que falávamos há pouco, mas aqui o intuito ela já tinha o seu curso e aqui isto funciona no empreendedorismo, funciona com lançamentos do curso, ok? Não é nós temos um marketplace ou um site com uma plataforma com o curso e a pessoa descobre e vai e compra. Não, regra geral há períodos de lançamento de determinados cursos e quando se fecha o lançamento é que se faz um balanço. Ok, portanto, é feito esse balanço para perceber o que é que correu, o que é que não correu, o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, o que é que pode ser melhorado e depois trabalhar com a equipa para que, de facto, a parte pedagógica e de design instrucional seja otimizada para um lançamento seguinte. Portanto, esse trabalho de consultoria muitas vezes é feito apenas com o empreendedor ou então eu tenho que trabalhar mais com equipas, com empreendedores que já têm equipas, e trabalhamos em conjunto com uma equipa. E há uma parte de consultoria em que eu analiso, por exemplo, o curso todo e vejo o que é que pode ser melhorado. Há a parte da mentoria em que eu ajudo, eu faço o processo de design instrucional com a pessoa, né? E no fundo trabalhamos em conjunto, em sessões individuais para conseguir alcançar os objetivos pretendidos. E há a parte da formação, em que dizem, ok, eu quero perceber o que é isto de criar um curso. E então, neste caso, eu tenho um curso, eu criei um curso em que ensino a criar cursos online. Ok? Portanto, no fundo são 3 perspectivas, 3 caminhos que o profissional de ciências da educação pode seguir, considerando que se não está a pensar ter uma equipa, construir ele próprio a sua própria equipa, então tem que perceber como é que pode potenciar as competências que tem sem fazendo um trabalho de qualidade, não é? Ou seja, não vou trabalhar em projetos que eu sei que sozinha não vou conseguir dar resposta, ou pelo menos a resposta não seria a melhor, a mais eficaz, com maior qualidade. Pois há aqui um equilíbrio que temos que encontrar entre aquilo que eu sei que sozinha ou que com as próprias equipas dos empreendedores consigo realizar o meu trabalho e outros projetos que não fazem sentido porque eu sozinha não consigo dar resposta àquilo que é pedido. Ok? Não sei se fez sentido. Fez todo o sentido, Márcia. Porque efetivamente vocês têm 3 perspectivas em alguns pontos bastante que se cruzam bastante e noutros são experiências de facto muito distintas e isso é importantíssimo para as ciências da educação porque a nossa multidisciplinariedade de facto é algo que nos caracteriza.
Relativamente aqui, vocês abordaram várias questões, várias situações que vão ao encontro da nossa terceira questão colocada neste webinário, tem exatamente a ver com, falamos aqui do tradicional, mas também há outra questão que se coloca, um estigma que é feito para com a formação online, que tem a ver com este distanciamento, este remoto, ou seja, o verdadeiro não é um distanciamento físico, não é um verdadeiro distanciamento social, mas a interação não existe muitas das vezes, e é isto que faz com que alguns formadores continuem a não querer dar formação online, com que alguns formandos continuem à espera que a pandemia acabe para fazerem formação presencial, porque efetivamente acham que facilita a atenção de quem está mais atento, o desligar as câmaras, lá está, com uma visão tradicionalista do Zoom. Muitos inclusive dizem que esta formação à distância criou uma verdadeira distância social, diminui a interação entre os formandos, diminui a interação entre os próprios colegas de equipa, e esta versão team building já se começa de facto a existir aqui uma necessidade de maior acompanhamento. E aqui há duas situações, há a situação da formação escolar, e neste caso este team building seria entre formandos e alunos, e há este team building no âmbito do trabalho online empresarial, que de facto tem a ver aqui com colegas da equipa. Há pouco a Magda dizia isto, e talvez por isso comece por ti, Magda, que é, eu não conheço nenhum colega meu de equipa, e muitas das vezes isto, quer ao nível da posição de trabalhador, quer ao nível da posição de formando, pode fazer toda a diferença, porque aqui também depende um pouco das personalidades de cada um. Há pessoas que efetivamente se sentem muito confortáveis nessa situação porque o team building é efetivo e a distância é relativa, mas há formas de trabalhar que criem essa distância. Não sei se é essa a tua opinião sobre isso, Magda. Como é que é trabalhar, talvez, na tua empresa? Como é que outras situações que tens visto que podem efetivamente criar esta distância, como é que nós a podemos diminuir? E estas estratégias, onde é que as ciências da educação podem entrar? Como é que nós podemos ajudar nesta maior interação, nesta maior criação de team building, quer no âmbito profissional, quer no âmbito formativo? Sim, obrigada, Vera. Então, começando pela parte do distanciamento entre alunos ou entre alunos, mais uma vez eu acho que isso é um preconceito, associar isso ao ensino tem algum fundamento, porque efetivamente quando um curso não é bem desenhado, quando recorremos às tais aulas Zoom, perde-se muito, não é? Perde-se muita interação entre as pessoas. E portanto, lá está, mais uma vez, se um curso for desenhado com qualidade, atendendo aos princípios pedagógicos que são defendidos, as coisas têm tudo para correr bem, e portanto há literatura que nos mostra que efetivamente essa é uma questão que já está ultrapassada. E há técnicas, há estratégias para combater esse preconceito. Relativamente à parte do mais profissional, eu acho que nem toda a gente está preparada para trabalhar 100% remotamente. Tem a ver com o perfil de cada pessoa, e portanto nem funciona em todas as áreas profissionais, não é? Obviamente que há áreas em que isso é muito mais difícil. Eu comecei a trabalhar remotamente há 4 anos, quando ainda estava na Fujitsu, e comecei com um sistema híbrido, em que ia 1 ou 2 vezes por semana ao escritório e o resto do tempo estava em casa. Portanto, eu conhecia uma parte da minha equipa pessoalmente, porque estávamos 2 vezes por semana no escritório em Lisboa, e quando digo uma parte é porque eu trabalhava numa equipa internacional e, portanto, tinha colegas que estavam no Reino Unido, na França, na Alemanha,
Portanto, essas pessoas conheci-os em eventos da empresa, estive com elas 1 ou 2 vezes, mas as pessoas que estavam em Portugal, portanto, eu conseguia estar com elas 1 ou 2 vezes por semana. Depois, naturalmente, e com a pandemia isso veio impulsionar, não é? Passámos para 100% remoto. Neste momento, a equipa da Fujitsu, que agora já não faço parte, trabalha 100% online e, portanto, não tem que obrigatoriamente estar no escritório em Lisboa. Portanto, tenho colegas em vários, agora que já não são colegas, mas em vários pontos do país. E, portanto, isso foi uma passagem gradual. E eu agora, efetivamente, estou numa empresa em que, quando eu digo que não conheço as pessoas, é que não as conheço pessoalmente. Já tenho contacto diário com elas online, mas não as conheço pessoalmente, porque estamos a falar de pessoas que estão na África do Sul, pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão em Espanha, e portanto não é fácil nós combinarmos um almoço ou encontrarmos no escritório fisicamente. Nem há escritórios, é uma empresa que não tem escritórios físicos. E da minha experiência, eu adoro trabalhar remotamente, eu adoro, funciona super bem para mim, sou muito mais produtiva e portanto, recomendo vivamente. E pronto, efetivamente há diferenças quando comparamos um ambiente online com um ambiente presencial, e essas diferenças são mais ou menos evidentes de acordo com o grau de maturidade do estudante online. Eu nunca trabalhei com ensino online para crianças e, portanto, não posso opinar sobre isso, mas quando falamos em adultos, há inevitavelmente um perfil de maturidade que permite que aquela pessoa se integre adequadamente num ambiente online e que saiba interagir com os outros usando as ferramentas tecnológicas que tem ao seu dispor. Portanto, quando falo em ferramentas tecnológicas, não tem que ser as ferramentas que estão apenas disponíveis no LMS, não é? Na plataforma. Pode ser, por exemplo, um grupo de WhatsApp ou outras tecnologias. Há muito espaço para criatividade no ensino online. Também deveria haver no ensino presencial, e acredito que haja, mas no ensino online, efetivamente, há muito espaço para criatividade. E nós, enquanto profissionais de ciências da educação, temos que também ter essa abertura para a criatividade, encontrar formas alternativas interessantes de colmatar essa distância física e fazer com que as pessoas se aproximem. E portanto eu acho que acima de tudo o profissional das ciências da educação tem que estar atualizado e a par das tendências atuais, não é? Não é um curso de 5 anos em que nos permite aprender a ser bons profissionais, pelo menos é a percepção que eu tenho. O curso dá-nos efetivamente bases teóricas muito importantes e muito boas, mas é na prática, é no dia a dia que aprendemos a aplicar essa teoria e a transformá-la em algo que efetivamente faz sentido. E eu pessoalmente gosto de estar em constante aprendizagem. Quando sinto que estou estagnada, sinto muita necessidade de mudar e sinto que é na mudança que eu cresço e é nos desafios que eu aprendo. E posso aqui referir que existem vários relatórios internacionais que são ótimos para nos pôr a par destas tendências e que recomendo muito a todos os profissionais das ciências da educação, especialmente aqueles que estão ligados ao ensino superior, porque efetivamente é a minha área, que é o Horizon Report, que é como que uma bíblia das tendências da Digital Learning. E é um relatório anual feito por um painel de especialistas do mundo inteiro, que é muito interessante e que aconselho vivamente. Acredito que exista outros relatórios semelhantes para outros níveis de ensino, mas lá está, o objetivo é que as pessoas também procurem estas fontes atuais, não é? Para se manterem a par das tendências, quais são as tecnologias que estão em vigor, quais são as práticas pedagógicas recomendadas porque o que foi feito há 10 anos atrás, se calhar hoje em dia já não faz tanto sentido, ou faz, portanto temos que procurar informação e estar a par dessas tendências e ter uma opinião também fundamentada que nos ajude a ser melhores profissionais.
Obrigada, Magda. Efetivamente, a tua partilha é muito interessante. Relativamente aqui à questão deste acompanhar as tendências internacionais do que é que se faz na área da educação, efetivamente este englobar de mais informação que não seja só ao nível do nosso país, e essa internacionalização será fundamental, e talvez não, de certeza que esta globalização ao nível da formação online, deste trabalho remoto, em que as equipas são multidisciplinares, mas não são todos portugueses, acaba por criar aqui a verdadeira globalização, e que será de facto muito enriquecedor para as ciências da educação. Falaste há pouco no perfil de maturidade do formando, e isso de facto, em parte aquilo que queríamos falar na última pergunta, falar um pouco sobre isso, mas de qualquer forma passava antes, ainda relativamente a esta questão, a palavra à Joana. Ou seja, relativamente aqui a esta questão de interação, isto também se vê no ensino superior, com os estudantes do ensino superior, esta necessidade de criação de plataformas mais interativas, isto porque efetivamente o mundo profissional, trabalhar remoto é muito diferente no mundo educativo e aprender de forma remota. Ao nível do ensino superior, como é que têm sido estas tendências? Como é que as ciências da educação têm intervindo por forma a criar aqui uma verdadeira plataforma team building, e que não existe este distanciamento entre os formandos, entre os alunos? Obrigada, Vera. Não sei se terei assim grande coisa a acrescentar, já que a Magda e a Márcia já disseram e tão bem tudo o que eu tinha para dizer. Pronto, de qualquer forma, sim, de facto a interação tem sido um dos maiores calcanhares daqueles do ensino à distância, porque, como é lógico, a distância física acaba sempre por condicionar a interação social. Portanto, embora isso depois também tenha muito a ver com o próprio perfil de cada um de nós, não é? Claro que se eu for uma pessoa extremamente comunicadora, comunicativa em contexto presencial, também num contexto de ensino à distância, eu vou assumir esse meu perfil. Se eu for uma pessoa um bocadinho mais retraída, mais envergonhada, também numa plataforma de aprendizagem, logicamente que não me vou querer expor. Portanto, esta questão da interação também tem muito a ver com estilos de personalidade de cada um. Pronto. Mas embora de facto nós sabemos, e a literatura refere também que existe condicionamento ao nível da interação social, eu não acho que isso seja uma fatalidade do ensino à distância, não é uma fatalidade em si, pois nós podemos aplicar estratégias promotoras da interação social. E, neste caso, o licenciado em Ciências da Educação, lá está, tem um papel importantíssimo no desenho de ambientes de aprendizagem que possam promover a construção de uma comunidade de aprendizagem, sendo na comunidade de aprendizagem e através da comunidade de aprendizagem que se geram interações e aprendizagens significativas. E como é que se constrói a comunidade de aprendizagem? Constrói-se através de atividades colaborativas que são desenhadas e pensadas precisamente por nós, profissionais em Ciências da Educação, em colaboração com o professor. Em particular, o Núcleo de Ensino à Distância da Universidade de Coimbra, em todos os cursos que nós promovemos, nós temos o cuidado de desenhar módulos ou momentos de ambientação que nos permitem, de certa forma, minimizar o impacto que a distância física pode causar nos cursos online. E, no fundo, nós acabamos por desenhar módulos de formação que, tendo um caráter exclusivamente formativo, permitem que os aprendentes, por um lado, testem a utilização das ferramentas do ambiente de aprendizagem, portanto, e testem atividades, façam atividades por forma a que conheçam a tipologia de atividades que vão ter depois mais para a frente em momentos sumativos, não é? Porque, logicamente, que depois o que se pretende é que o aluno, quando está a ser objeto de avaliação, esteja focado na avaliação e não em aprender a utilizar aquele recurso que a plataforma lhe está a pedir, quer seja uma submissão de um ficheiro, uma participação num fórum,
Pronto, que à partida por aí não haverá grandes dificuldades, mas as plataformas têm outras ferramentas um bocadinho mais complexas, como as wikis, os workshops, H5P, pronto, que são outras ferramentas bastante mais complexas e que nós no ensino à distância tentamos então que hajam ao início do curso momentos de ambientação que permitam então por um lado testar as ferramentas da plataforma e por outro lado desenvolver atividades que permitam criar essa tal comunidade de aprendizagem. Comunidade de aprendizagem para quê? Para que os alunos possam sentir-se o máximo integrados num grupo que está ali com objetivos comuns, não é? Tem um objetivo de aprender e de construir conhecimento de forma colaborativa. A comunidade é muito importante para que o aluno se sinta efetivamente validado e não constrangido a partilhar conhecimento. Há cursos que nós temos que têm, se calhar, um caráter mais... como é que eu lhe vou chamar? São mais objetivos, digamos assim. Portanto, cursos mais ligados à área das ciências que são mais objetivos, até as atividades de avaliação são mais objetivas, e temos outros cursos em que, de facto, as atividades de avaliação acabam por trazer para dentro da comunidade de aprendizagem o caráter subjetivo do próprio aprendente, não é? Por exemplo, eu posso dar-vos o exemplo, nós temos um curso que é da nossa faculdade, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, que é o curso de Educação Parental. E é um curso que exige uma partilha muito grande dos alunos enquanto profissionais de educação parental, mas também enquanto pais ou enquanto filhos. E ao longo das atividades, o aluno é chamado a partilhar de si no trabalho que vai desenvolvendo. Logicamente que nós, antes de começarmos a pedir isto aos alunos, nós temos que criar um ambiente que facilite esta partilha. Então, é desenhado um módulo de ambientação, que é um módulo até relativamente grande. Construímos atividades que acabam por envolver os alunos uns com os outros. Por exemplo, uma das atividades, posso rapidamente dar-vos nota das atividades que nós temos. Uma atividade é um fórum de apresentação, em que falamos de nós e da nossa experiência no âmbito da educação parental. Portanto, falamos de nós enquanto filhos, enquanto pais, enquanto irmãos. Somos convidados a partilhar aquilo que nós entendemos acerca da forma como nos posicionamos no contexto da nossa família. Depois há uma outra, e esta atividade é muito importante e interessante. Porquê? Porque conseguimos perceber, e este curso já tem várias edições, conseguimos perceber que, de facto, existem características comuns em todas as famílias. E todas as famílias têm características distintas. E mesmo as pessoas que ousam partilhar algumas características mais pessoais, é tão produtivo e tão enriquecedor que quem está na comunidade de aprendizagem acaba por validar-se também enquanto pai ou enquanto mãe ou enquanto filho. Isto é muito importante para quebrar este tal distanciamento que à partida nós achamos que existe. Um outro tipo de atividade que nós temos neste curso é, por exemplo, um chat. É um chat de grupo. Nós organizamos os alunos em grupos e depois cada grupo, nós damos um guião. A atividade é executada através de um guião, uma espécie de guião de entrevista em que, por exemplo, se eu quisesse conhecer a Vera, não sabendo nada dela, eu entrava no chat com ela, eu tinha um guião que os professores do curso me tinham dado. É um guião que não é feito ao acaso, não é? Tem questões direcionadas para a área científica do curso e depois eu vou conversar com a Vera e partilhar algumas coisas, em particular com ela, nesse tal chat. Porquê o chat? Porque depois mais para a frente vai haver uma atividade de avaliação que vai de facto usar o chat. Portanto, e é importante nós inserirmos-la no módulo de ambientação. A etapa seguinte desta atividade é nós irmos para o fórum e depois eu não vou falar de mim, eu vou falar da Vera que eu conheci através do chat, e a Vera vai falar da Joana, que conheceu através do chat. Ok?
Um outro tipo de atividade que nós pensámos para este curso, que tem também sempre uma ótima aceitação por parte dos alunos, nós lembrámos que no contexto presencial e a nível universitário nós temos os livros de curso, não é? Que fazemos na altura do 4º ano, quando vamos no carro, e para este curso nós desenhámos também uma atividade dessas. E nós convidamos os nossos alunos a desenhar um livro de curso, integrando ferramentas da Google, Google Docs, e aí a criatividade deles é deixada completamente em aberto. E depois o livro de curso é construído de forma colaborativa através de uma wiki. E estas atividades, de facto, e esta experiência neste curso de Educação Parental tem-nos dito e tem-nos mostrado que, de facto, o distanciamento pode sim ser muito quebrado, porque acaba só por ser um distanciamento físico, não tem que ser um distanciamento social e não tem que ser um distanciamento pedagógico. Inclusivamente temos tido reportes de pessoas que depois nos dizem que eu fiz aquela colega que até trabalhava numa equipa de educação parental em Trás-os-Montes e eu agora trabalho ali em Castelo Branco, mas nós continuamos a colaborar e isso é ótimo, porque de facto nós conseguimos perceber que o objetivo foi completamente alcançado. Portanto, é muito importante que existam estas atividades colaborativas para promover a interação entre os alunos. Depois, e já estou aqui a alongar-me um bocadinho mais, também quando nós estamos a desenhar o curso, é importante que nós desenhemos um cronograma de curso que exija a presença dos alunos na plataforma. Ou seja, ao longo, e vou voltar a pegar no tal curso de 100 horas, ao longo destas 100 horas, nós temos que desenhar atividades e propor atividades que exijam que o aluno vá lá e que faça alguma coisa, porque senão é muito fácil, ele esquece, ele perdeu-se. Se o aluno entra no dia 1 de março e só tem uma atividade no dia 30 de março, é meio caminho andado para ele desistir. Ele entra no dia 1, no dia 3 ou no dia 4, ele tem que estar a fazer alguma coisa, tem que estar a entregar alguma coisa. Não significa que seja uma atividade de avaliação sumativa. Podemos e devemos, no início, na minha opinião, estar a falar de atividades de avaliação formativa, mas o desenho do cronograma e de um plano de atividades é muito importante, de facto, para que este distanciamento não se efetive. Há também depois a questão do distanciamento social do professor, que também é muito importante, porque alguns dos professores que trabalham connosco acham que entregam-nos os conteúdos, trabalham connosco os conteúdos, nós didatizamos, implementamos e depois, ok, está tudo perfeito e o professor já não tem que se preocupar mais com isso. Não é nada disto. Portanto, o professor tem um papel muito importante no envolvimento dos alunos, na aprendizagem, não é? Nomeadamente, não só a nível do feedback, não é? Que se requer que o professor vá dando um feedback atempado ao aluno, e aqui a questão do feedback é importantíssima, não é? Porque o aluno tem que ter feedback para perceber se a sua aprendizagem de facto está a ir ao encontro dos objetivos propostos, mas também ao nível do próprio envolvimento dos alunos. E posso dar aqui outro exemplo, um curso que nós temos da Faculdade de Farmácia. As 2 primeiras edições do curso decorreram de uma forma muito animada e muito proativa, eram grupos muito participativos e os professores quase que não conseguiam respirar porque os fóruns estavam sempre cheios de dúvidas, mas depois houve o terceiro grupo, era um grupo muito mais calado. O professor colocava um post no início do módulo, a abrir o módulo, não é? A falar dos objetivos que o módulo tinha e das atividades que iriam ser trabalhadas ao longo do módulo e o que é que se esperava que o aluno fizesse naqueles dias em que o módulo decorria, mas depois não acontecia mais nada. Portanto, e os alunos faziam as atividades e entregavam os seus trabalhos, mas não havia interação. E eu desafiei o professor tem que ir lá, tem que ir pô-los a mexer, cria entropia neste sistema, porque este sistema está muito parado. Vá lá picá-los, meta lá alguma coisa que acha que realmente no contexto da temática do curso, era um curso de plantas aromáticas e óleos essenciais,
no contexto da temática do curso, seja completamente fora, para ver se eles reagem. E o professor fez isso, de facto, ele foi colocar, fez uma intervenção no fórum, colocou uma comunicação, já não me recordo bem o que era, e aquilo depois gerou 60 e tal interações, um único post. Portanto, o professor tem também um papel extremamente importante nesta questão do distanciamento social, e eu diria que o professor é talvez o principal ator e o principal responsável pela dinamização da comunidade de aprendizagem. Portanto, e é também da nossa responsabilidade, enquanto profissionais das ciências da educação, de facto, desenhar estas estratégias de comunicação e interação e selecionar também as ferramentas que lhe servem de base. Mas pronto, desenhar e pensar nestas estratégias de comunicação e interação em colaboração com o professor, ok? Depois, houve uma questão que creio que foi a Magda que colocou, que dizia respeito às crianças e o ensino à distância, e eu concordo em absoluto com ela. Eu acho que o ensino à distância, como nós o entendemos, e não estou a falar do ensino remoto de emergência, que foi o que eclodiu no contexto da pandemia, não é? O ensino remoto de emergência é apenas só isso, é ensino remoto e foi porque teve que existir. O ensino à distância não é para crianças e não é para jovens aprendentes. Porquê? Porque requer uma enorme capacidade de autonomia e de autorregulação por parte do aprendente. Joana, vou-te interromper aqui, que senão entras na terceira questão, que eu já tenho perguntas para te fazer. Não faz Às mal, vezes obrigada. Eu entusiasmo e não me calo. Não, e Obrigada, agradecemos, e eu deixei-te de facto falar um pouco mais, porque estavas a falar aí de estratégias muito importantes e que para as pessoas de ciências da educação pode trazer de facto aqui alguma ideia da dinâmica que é possível criar, nomeadamente em situações tão sensíveis como a educação parental. Márcia, pegando aqui na parte empresarial, sentes exatamente a mesma questão no que diz respeito ao empresário, que muitas vezes algo que se fala mais ao nível de senso comum, eu tenho-vos colocado aqui picar aqui um pouco nesse sentido, mas efetivamente a ideia que muitas vezes existe é que isto é uma forma extra de ganhar dinheiro a formação online, lançamos uns cursos, lançamos umas ações, muitas das vezes o formador é inexistente, é alguém que responde a algumas questões por chat, ou seja, como é que alguém de ciências da educação, com esta capacidade de criar métodos de trabalho ao nível online para com as empresas, as consegue sensibilizar que a formação online é muito mais do que isso e que a qualidade não está só no conteúdo, mas também no método de abordagem da formação? Aquilo que eu tenho sentido é que os empreendedores se sentem na pele quando não utilizam estratégias pedagógicas que promovem essa interação e que realmente potenciam a motivação e, consequentemente, os resultados dos seus alunos. Acho que há aqui quando um empreendedor decide criar um curso online, ele não tem noção disto, ele não vai valorizar isto. Eu trabalho muito gamificação. E falar a um empreendedor que está a começar a criar um curso, que está a criar o seu primeiro curso online em gamificação, se ele não tiver background nenhum de pedagogia, ele vai achar que eu estou maluca, não é? Depois percebe que de um lançamento para o outro, que realmente os alunos não estão a ter os resultados que é suposto terem. Que os alunos não participam, que os alunos não vão à plataforma, que os alunos não realizam as atividades propostas. Há alunos que nunca sequer compram um curso e nunca vão à plataforma. Nunca, nada, não fazem o curso. Basicamente investiram dinheiro e nunca abrem sequer a plataforma. E quando há uma interação, quando há a criação seja de atividades práticas, seja de atividades que levem à criação de um sentido de comunidade, como a Joana falava, e que é extremamente importante, os resultados são muito diferentes. Isto vai ter impacto no negócio do empreendedor. Portanto, ele depois começa a perceber, se no início não tinha essa noção, começa a perceber que ter a forma como
está a passar os conteúdos, o tipo de materiais que são criados, o próprio percurso, o desenho da experiência que é pensado, os mecanismos de interação, as estratégias que são utilizadas para promover a motivação dos alunos são fundamentais, e é aí que nós entramos, não é? Entramos para os ajudar realmente a darem esse salto, porque depois os seus alunos, nós conseguindo que os alunos vão mais vezes à plataforma, que não desistam, que façam as atividades, que participem, nós vamos contribuir para o sucesso do negócio daquele empreendedor. E é aqui que nós ganhamos um papel de destaque nesta área, na minha perspectiva. Okay? Porque nós ajudamos os empreendedores a manterem os seus alunos motivados, a manterem os seus alunos satisfeitos, a alcançarem os resultados de aprendizagem pretendidos, e isso vai ter impacto no seu próprio negócio. E aqui na parte da criação de comunidade, eu partilho da opinião da Magda, quando eu trabalho sempre, de forma 100% remota, para já pelo menos espero que assim continue sempre, mas isto já são opiniões pessoais, mas eu tenho duas experiências diferentes. Enquanto a pessoa tem o seu próprio projeto, o empreendedorismo é solitário. Okay? O empreendedorismo é muito solitário, nós temos de tomar decisões e falamos connosco. Não temos propriamente uma equipa a quem recorrer, não é? Quando estamos numa fase de solo empreendedorismo, não é? Não, temos que, no fundo, as decisões são nossas, não temos uma equipa para fazer brainstorming de ideias e tal. Então aqui as comunidades ganham uma grande importância. Eu fui fazendo formação em áreas que eu acho que são muito importantes para o empreendedor, e em todos esses cursos nós tínhamos comunidades, e as comunidades ultrapassaram em grande escala o momento daquele curso ou o momento daquela aula. Nós criamos de facto relações interpessoais duradouras. E eu posso dizer neste momento que as melhores, e eu tinha uma vida social, estou a dizer tinha porque agora não tenho tanto, mas sempre tive uma vida social bastante ativa, mas eu tenho pessoas próximas de mim neste momento que eu trouxe do online, que eu não conheço, muitas delas eu nunca tive com elas pessoalmente. E são pessoas que quando há algum desafio pessoal, algum desafio profissional, é elas que eu recorro. Portanto, eu acho que isto são mais crenças que nós criamos de que é preciso estarmos em presença para sermos presentes, e eu acho que isso tem que ser desconstruído. Há pessoas que preferem o presencial e vão sempre preferir o presencial, e está tudo certo, e ainda bem que assim é, mas é possível no online criar dinâmicas de interação, seja com os alunos, seja nós enquanto equipa, e aqui passo para outra experiência, que é fazer parte de equipas, não é? Por exemplo, na cliente que tenho canadiana, a equipa está em 3 continentes e, portanto, nós temos um sistema de comunicação mais por plataformas de gestão de trabalho, tipo Slack e etc. Mas depois tenho outra experiência que é com o Instituto Português de Aromaterapia, que é online, não é? Formação. Eu tenho um escritório cá em Portugal, mas a CEO, sim, a fundadora do Instituto Português de Aromaterapia está em França, e depois nós somos 6 ou 7 na equipa que estamos espalhados pelo país. E eu nunca vi as minhas colegas, nunca estive presencialmente com elas, e nós temos uma dinâmica de trabalho que não é nada diferente de dinâmicas de trabalho que eu já tive com equipas no presencial. Neste momento há até plataformas de espaços de coworking. Nós temos um espaço de coworking, que é um escritório, nós temos um escritório de 2 pisos, um escritório virtual de 2 pisos, e tem a parte das reuniões, tem a parte dos gabinetes, e nós qualquer coisa vamos, tudo virtualmente, obviamente, vamos ao gabinete de outra pessoa, dá para bater à porta e falamos, precisamos de reunir, ou seja, estamos ali o dia, ou dependendo do horário de cada pessoa, da disponibilidade de cada pessoa, estamos ali, estamos em presença, tenho a zona do café, eu quero ir tomar café, aviso os meus colegas todos, vão tomar café e vamos conversar para a zona do café. Permite-me interromper, porque de facto essa questão que falaste do escritório coworking é uma visão muito interessante e alternativa de como é que podemos interagir ao nível digital, e isso entra um pouco aqui na questão que nós na última pergunta tínhamos equacionado, que
tem a ver com, por exemplo, uma das coisas que eu fiz muito foi planos de contingência em altura de Covid. E havia uma frase que eu aboli, que é o distanciamento social, porque o distanciamento não era social, o distanciamento era físico e dava uma falsa ideia, e tive estas batalhas com muita gente e eu recusava-me a usar a palavra distanciamento social exatamente por causa disso. Porque as pessoas socialmente estavam presentes, fisicamente é que tinham que estar distantes por motivos de saúde e são outras questões. Mas pegando aqui nesta questão do escritório coworking, não seria interessante, numa perspectiva, porque as ciências da educação aqui têm uma capacidade de criação de método e criação de estratégias, mesmo uma visão pedagógica, esta visão de escritório coworking que estás a falar ao nível de trabalho, ela também ser projetada por uma visão de formação online, quer ao nível das escolas, quer ao nível das... Porque eu imagino uma escola, deixando de ser como a Joana falava, e que a Magda abordou no que diz respeito à formação online de emergência, mas aqui numa formação online efetiva, criar essas visões coworking formativas, ou seja, em que o formando também, assim como nós presencialmente temos um momento de quebra-gelo, de pausa, tomada de café, de almoço, isso também, de certa forma, também ser aqui uma alternativa de criar outras plataformas, outro tipo de abordagem ao nível da formação team building, que neste momento se calhar estão muito mais desenvolvidas para equipas de trabalho. Mas não sei se partilhas essa opinião. Essa mesma plataforma, onde tem, neste caso é o espaço coworking da equipa, é utilizada por uma empreendedora digital, ela criou o primeiro coworking para empreendedores, ou seja, são pessoas, ela tem cursos e os empreendedores, ela tem centenas de alunos, e os alunos encontram-se, têm essa plataforma, encontram-se ali têm grupos de trabalho, têm, portanto, espaços com grupos estão naquele espaço para trabalhar um determinado tema, estão noutro espaço para trabalhar outro tema, têm o seu próprio, uma sala em que podem estar a trocar ideias, a fazer brainstorming, portanto, o próprio ensino, aprendizagem, neste caso, está dentro da plataforma, não é só isso, mas tem o seu espaço de criação de parcerias, de partilha de experiências, partilha de aprendizagens entre os próprios alunos. Sim, já existe, está a começar, ok? Está a começar cá em Portugal, mas já existe. O que existia mais era o Zoom. Basicamente, o empreendedor criava uma sala recorrente, dava aos seus alunos o acesso e os alunos vão e quando querem, entram quando querem, e veem quem é que está lá, se estão a trabalhar, trabalham em conjunto, se têm uma dúvida, tiram a dúvida, portanto é como se estivéssemos nós aqui, mas cada pessoa está a fazer o seu trabalho, está a estudar, está a trabalhar, e depois de repente tem uma questão, tem uma dúvida e vai falar com um colega ou liga ao som e fala, portanto havia isso. Agora há mesmo uma plataforma, já devem existir mais, não é? Estão sempre a sair novidades tecnológicas, em que tem os seus próprios espaços e não incomoda, no fundo, outras pessoas que estejam a fazer outras coisas e que não queiram ser incomodadas, não é? Mas mesmo o próprio Zoom, em termos de dinâmicas de grupo e de quebra-gelo, tem muitas funcionalidades. Com a criação das salas simultâneas, é possível, como a Joana estava a dizer, a fazer as apresentações, etc. É possível criar atividades de quebra-gelo e de team building muito giras através de salas simultâneas. Falo do Zoom, como há outras plataformas que o permitem. Portanto, quer ao nível de equipa, quer ao nível da formação, é possível criar interação e criar sentidos de comunidade. E depois isso, na realidade, muitas vezes ultrapassa o próprio âmbito da formação. Obrigada, Márcia. Isto Márcia, de facto já em parte... Gostava só de colocar uma pergunta. Qual é o nome dessa plataforma de coworking, Márcia? TinyGo. Podes colocar no chat, vou já colocar. Por favor. Obrigada. Muito interessante. Sim, também achei. Tem uma versão gratuita, depois tem uma versão paga, pronto. Mas é mesmo giro, dá para pôr animais, tipo, é o nosso cão, dá mesmo para criar ali um sentido, obviamente que é virtual,
mas já para criar ali um sentido em que nós podemos decorar o nosso espaço. Um simulador, não é? Exatamente, é um simulador de escritório, pronto. É interessante. Obrigada. Obrigada, Márcia. E isso, de facto, já foi muito ao encontro daquilo que nós pretendemos com esta terceira questão, que tem a ver aqui muito com o método de trabalho, com o método de estudo, com a interação. Eu agora ia falar mais com a Joana, porque a Joana há pouco falou da questão da educação parental e estava a falar dos projetos que tinha, e isto também enquadra-se nesta questão de método, de coworking, etc. Nós estamos aqui numa perspectiva muito, muito profissional, mas às vezes o mundo real é mais objetivo, é mais prático, e houve algo que se verificou a nível, que se refletiu nesta pandemia, que foi as pessoas que têm que ficar, mães e pais, em trabalho remoto e que ao mesmo tempo têm que ser formadores e professores dos seus próprios filhos. Isto trouxe aqui muitos desafios, realidades completamente desajustadas, porque lá está, como dizia, a Magda, também depende da maturidade de cada um. Obviamente estamos aqui muitas vezes a falar de crianças, de adolescentes, em que essa maturidade ainda está a ser desenvolvida, mas efetivamente verificou-se que estas plataformas, esta formação online é fundamental para criar aqui também, talvez, estes trabalhos de maior autonomia, porque houve situações, e não só as crianças, os alunos com necessidades educativas especiais, mas outros alunos que supostamente, até alguns bons alunos, que não a forma remota de trabalho, esta ausência de interação, esta ausência de acompanhamento, levou a que muitas vezes eles pedissem esse acompanhamento à pessoa que está em casa, presencialmente. Ou seja, de que forma estas plataformas, de que forma a educação, a formação, de que forma é que nós podemos motivar os formadores. Eu sei que são muitas questões, mas no sentido de autonomizar mais estes formandos, a fazer aqui um maior acompanhamento, porque houve alguns que foi de tal forma o déficit que agora estão a tentar recuperar isso através da forma presencial. E essa recuperação também deveria ser possível através da forma digital. Não sei se partilhas desta visão que muitas vezes nós vemos no mundo geral, em que muitos pais, muitas mães se queixam exatamente da necessidade de terem que fazer esse acompanhamento, ao mesmo tempo que estão a fazer o seu trabalho remoto, e de forma que de facto aqui as ciências da educação, falámos aqui desta plataforma Coworking, que eu também achei extremamente interessante, das estratégias que nós podemos criar, pedagogias que nós podemos desenvolver, que permitam este acompanhamento efetivo e não apenas uma transformação, uma transmissão de informação. Sim, eu senti na pele, enquanto mãe, essa dificuldade, quando os meus filhos tiveram praticamente um ano inteiro a ter aulas online, não é? Eles estavam a ter aulas online, os dois, cada um no seu computador, e eu no meu computador também a trabalhar totalmente à distância. E sim, como a Magda disse, e aqui que as nossas entidades patronais não nos ouçam, mas nós em casa trabalhamos muito mais do que trabalhamos no escritório presencialmente. Eu acho que, pronto, e indo ao encontro do que eu estava a dizer há bocadinho, o ensino à distância e o ensino online não são para crianças e jovens. Portanto, não pode ser. Porque estes ambientes de aprendizagem requerem, de facto, uma grande capacidade de autonomia e de autorregulação por parte de quem aprende. Porquê? Porque o aprendente chega à plataforma, tem uma explicação de tudo o que deve fazer e de como deve fazer. E consegue ir monitorizando a sua aprendizagem. Uma criança não consegue fazer isto. Não é? Uma criança precisa do pai e da mãe que o oriente, no fundo, nesta exploração do seu percurso de aprendizagem. Depois eu também acho que os professores, aliás, fomos todos apanhados desprevenidos por causa da pandemia, mas os professores foram, se calhar, dos mais desprevenidos que nós tivemos,
porque muitos deles não têm formação de utilizar estas plataformas de e-learning, alguns são muito resistentes, de facto, a utilizá-las. Eu, por exemplo, por experiência do meu filho mais velho, que estava o ano passado no 8º ano, e aquilo foi uma confusão que vocês não imaginam, porque eles tinham uma plataforma, a escola dizia que era a plataforma XPTO que se usava, mas depois o professor de ciências punha o sumário na plataforma XPTO, mas depois ia pôr exercícios no Google Docs e os miúdos recebiam através do e-mail, mas depois usava o Kahoot para fazer mais não sei o quê, e os miúdos andavam completamente perdidos. Chegámos à conclusão que havia miúdos que não tinham entregado trabalhos, porque tal era a confusão de ferramentas e de estratégias diversificadas que numa mesma turma se usavam. Portanto, não houve aqui um fio condutor. Claro que os pais tiveram que ter aqui um papel importantíssimo, não é? O meu filho ainda teve a sorte de ter os pais com algum conhecimento neste domínio, não é? Mas, infelizmente, há crianças cujos pais não conseguem apoiar da mesma forma que outros, não é? E com dano para a aprendizagem dos miúdos. Portanto, eu acho que mesmo com estas plataformas de coworking, que a Márcia dizia, o tímico, não é, Márcia? Eu acho que mesmo assim, isto não é para miúdos, isto é para adultos. E quando estamos a falar destas plataformas de coworking, pode funcionar de facto para equipas de trabalho que estejam a funcionar remotamente, como o caso da Magda, equipas de formação, não sei, talvez sim, talvez não, porque uma equipa de formação só se nós estivéssemos a falar de formação completamente síncrona, em que todos estávamos numa plataforma a apropriar-nos dos conteúdos, e se tivéssemos alguma dúvida poderíamos ir para uma sala paralela, colocar as nossas questões ou falar com o colega do lado. Ainda assim, não sei se recomendaria, porque isto traz-me sempre alguns perigos. Isto é o perigo do acompanhamento científico, que é deixar os aprendentes sozinhos e só por si, sem de facto depois haver uma verificação e uma validação se as aprendizagens estão de facto corretas. Eu tenho algumas dúvidas. Para equipas de trabalho, sim. Para equipas de aprendizagem, não sei, não sei, teria que ter outros dados que me permitissem responder de outra forma. Relativamente aqui ao papel do licenciado em Ciências da Educação para ajudar pais e mães, eu acho que nós continuamos a poder ter um papel importante, nomeadamente como? Através da integração de uma pessoa com o nosso perfil numa equipa multidisciplinar de uma escola, não é? Uma escola que terá o psicólogo, terá o assistente social e terá o profissional em Ciências da Educação, que, em colaboração, podem aconselhar os pais ou sensibilizar os pais, porque acredito que houve muitos pais que, esgotados também com o seu trabalho remoto, que achassem que eu não tenho tempo para estar agora ali a dar apoio ao miúdo, então ele está lá com o professor que apoie. Pronto, o que por um lado é verdade, por outro lado também não é? Porque se o pai e a mãe não sabem que o aluno de facto precisa desse acompanhamento próximo e de ter alguém ali ao lado que o oriente, também não fará um bom trabalho. Pronto. Depois ajudar também ou sensibilizar os pais para a questão do cronograma de trabalho dos seus filhos e garantir que de facto os filhos conhecem todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem à distância. Portanto, e era nessa perspectiva, portanto, com as crianças, é de facto ajudá-las a ter um horário de estudo, cumprir as tarefas e tentar sempre esclarecer todas as dúvidas. Obrigada, Joana. Permitam-me apenas aqui um parêntese, que aquilo que estavas a referir, de facto, fez-me lembrar aqui de uma situação peculiar, em que de facto nós também podemos ter aqui algum papel interventivo. Foi exatamente uma colega que é mãe e que o filho faz parte dos filhos que está sempre mãe, e agora?
em que ela consecutivamente às vezes estava a ter reuniões connosco. Eu também tive uma fase de remota muito grande, embora o meu trabalho não o permita a 100%, e ela queixava-se muito e de vez em quando tinha que ir chamadas abaixo porque ela era muito presente. E nós tínhamos a ideia que aquela criança que é muito social e muito interativa, de facto, quando voltasse ao presencial, seria uma forma muito mais fácil, que ele ficava muito entusiasmado por voltar e muito pelo contrário, ele ficou muito ansioso. E isto porque depois nós, ao falar e chegámos a esta conclusão, ele era um miúdo que sofria algum bullying na escola e apesar desta necessidade de acompanhamento em casa, o remoto implicava aquele distanciamento físico, ou seja, as pessoas que Para ele era poderiam ensinar. confortável. Exatamente, e ela dizia que depois das aulas era tudo mais fácil para ela, seja porque havia um conjunto de miúdos com que ele começou a interagir que depois faziam jogos online. Ou seja, fora das aulas, criavam as equipas, tinham os seus jogos, ele estava lá no tablet e fazia as suas batalhas e as suas brincadeiras, etc. Estamos a falar de uma criança de 9 anos. Quando houve a necessidade de voltar à escola, voltou a ansiedade, as dores de barriga, o não querer ir, exatamente porque viu-se perante a situação de ter que voltar a entrar numa fase de bullying, uma situação que a mãe e os pais efetivamente conhecem, há uma batalha que está a ser feita com a escola e com os pais da própria criança que é bullying, mas existe também esta situação que houve situações que de facto houve crianças que ao voltar e adolescentes também, é uma coisa que não se tem falado muito e permitam-me a partilha, mas nós aqui na Zona Norte, infelizmente eu tenho tido muito conhecimento, para além daqueles mais noticiados, de suicídios de jovens. E há quem culpe exatamente este distanciamento ou esta situação de ficar em casa ou esta necessidade de voltar ao presencial. A vida é de cada um, mas de facto as ciências da educação, aqui numa abordagem mais pedagógica, uma abordagem de mediação de conflitos, quer na vertente presencial e a nossa existência nas escolas, é fundamental, exatamente para poder fazer esta ligação quando existem estas emergências de necessidade de recorrer à formação online, para fazer a ligação, um aluno que vai para online, porque é que depois quando volta à escola tem estas ansiedades e vice-versa, e fazer estes acompanhamentos e de facto, sim, a escola, a formação online para crianças é completamente diferente da formação para adultos. Magda... Mas atenção, Vera, deixa-me só acrescentar uma coisa. O facto por favor. de uma criança estar sempre a interpelar a mãe, olha agora, mãe, e agora o que é que eu faço? A minha filha mais nova também fazia muito isso, tanto que eu passei a trabalhar na sala, na mesa da sala, e o meu computador estava ao lado do computador dela, e ela também estava sempre a interpelar. E eu acho que isso é importante, quando eles estão muito calados, é porque eles não estão envolvidos. E essa interpelação significa que eles estão interessados, eles querem participar e querem saber como podem fazê-lo através da ferramenta, ok? E claro que nestas idades a ferramenta acaba por ser um estímulo enorme para eles. Quando eles começaram a perceber que podiam mudar o fundo, não é? Que podiam levantar uma mãozinha para falar, pronto, acabou por ser um estímulo grande. Mas sim, isto é um desafio muito grande. É um desafio enorme e o licenciado em Ciências da Educação devia ser uma figura obrigatória nas escolas para ajudar as crianças, portanto, os alunos, os pais e os professores. Portanto, numa tarefa conjunta. Obrigada, Vera. Obrigada, Joana. Magda, relativamente aqui a esta questão, não pegando tanto nesta questão das crianças, mas pegando na figura do Instructional Designer, como é que nós podemos aqui criar plataformas que ajudem este acompanhamento extra para além da parte da formação? Não sei se percebi bem a tua pergunta. É relativamente à formação de adultos. Estamos a falar de adultos, certo? Sim, de adultos neste caso, sim. Pois, porque quando falamos em crianças o cenário é completamente diferente, tal como já foi referido aqui, porque não há maturidade então para o ensino online flexível e autorregulado. Portanto, as estratégias devem ser inevitavelmente diferentes do ensino online para
para adultos. Eu acho que no fundo essa questão já foi respondida aqui ao longo desta conversa, não é? Em que já falámos de imensas estratégias, do que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, e portanto, não sei, acho que não tenho mais nada a acrescentar relativamente a isso. Ou então, posso acrescentar aqui algo e é uma partilha também mais pessoal, que é, eu fiz recentemente uma formação que recomendo muito a todos os profissionais da área do e-learning, especialmente do ensino superior. Sei que a entidade que eu vou referir disponibiliza formações para outros níveis de ensino, mas pronto, eu vou falar especificamente da minha experiência. Eu fiz esta formação a propósito do meu trabalho atual, que iniciei em janeiro, e refiro-me ao Quality Matters, que é um referencial de qualidade para o ensino online, que aborda fundamentalmente a questão do alinhamento construtivo, que já foi também falado aqui hoje nesta conversa. E o Quality Matters é uma entidade internacional com sede nos Estados Unidos e que promove, portanto, a qualidade da educação online em vários níveis de ensino. A formação que eu fiz tem uma duração de cerca de 2 semanas e é bastante exigente e intensiva, portanto é uma prova de que o ensino online não é fácil, mas aprende-se imenso e portanto eu recomendo muito para quem quiser atualizar-se ou mesmo mudar de área, portanto fazer um upskilling, recomendo vivamente. Pronto, não sei se respondi à tua questão, se queres que aborde algo mais. Não. Assim, relativamente a tudo aquilo que tivemos a falar, nós agora passaríamos por uma fase de perguntas ao nível dos nossos participantes. No entanto, daquilo que viemos a falar, ou alguma partilha aqui no que diz respeito à formação online, há algo que Magda, Márcia ou até mesmo a Joana queiram partilhar, só para fechar um pouco estas questões, ou podemos passar neste caso então para as perguntas? Aqui para esta questão Ai, desculpa, Marco. Não, avança, depois eu falo. Realmente, em termos as crianças e os jovens têm uma perspectiva diferente ao nível da educação online, sem dúvida. Agora, também acho que tudo parte do presencial, ou seja, se no presencial forem trabalhadas competências de autonomia, capacidade de gestão de trabalho, de método de trabalho, etc., quando passamos para o online as coisas são, mesmo que necessitem de uma orientação do tutor, e para isso também existem os professores das escolas, não é? É diferente, e isto viu-se muito na Escola da Ponte, ok? O modelo da Escola da Ponte é diferente, não quer dizer que seja infalível ou que não tenha aspectos que corram menos bem, porque tem, mas os alunos, pelo menos o feedback geral é que os alunos que estão habituados a um trabalho muito mais autónomo tiveram facilidade, ou mais facilidade, digamos, quando passamos para o ensino à distância. Portanto, acho que é importante, uma coisa não substitui a outra. Eu acho que o ensino à distância em crianças não substitui o ensino presencial, mas em situações, neste caso foi uma pandemia, mas pode ser outra situação qualquer, nomeadamente em termos de saúde. Pronto, há muitas situações que por vezes obrigam as crianças a estarem afastadas no presencial, da escola no presencial, e se forem trabalhadas competências desde pequeninos, eles mais facilmente conseguem adaptar-se ao ensino online. Então, acho que isso também é importante trabalhar, e o profissional de ciências da educação tem, sim, um papel fundamental no desenvolvimento dessas competências de autonomia e de métodos de trabalho, de gestão de tempo e de organização. Acho que pode ajudar muito os professores, os alunos nas escolas. Obrigada, Márcia. Não sei se queriam dizer mais alguma coisa, Magda ou Joana? Sim, eu queria só acrescentar e referir a questão da acessibilidade digital, que para mim, que já foi falado aqui um bocadinho hoje, a parte da inclusão, mas pronto, esta área para mim está inevitavelmente relacionada com o ensino e formação online, quando falamos, portanto, de ambientes e contextos online.
E é uma área que me interessa bastante e também pela qual estive dedicada durante o tempo que trabalhei na equipa de Learning and Development da Fujitsu, num ambiente mais corporativo, mas extremamente inclusivo, em que tínhamos participantes dos nossos programas com necessidades educativas especiais, desde cegos, surdos, epiléticos, disléxicos, etc, etc, porque trabalhávamos com 25 mil pessoas, portanto, inúmeras particularidades. E isto também está relacionado com com as estratégias do profissional das ciências da educação, porque quando falamos num ambiente online, não podemos descurar estas características, não é? Nós temos que preparar um ambiente online inclusivo e não pensar que as pessoas, os estudantes ou os formandos que vão frequentar aquele curso não têm estas necessidades especiais, porque muitas vezes elas são invisíveis. E portanto há coisas tão simples como colocar legendas num vídeo, ou colocar um texto alternativo numa imagem, ou ter um cuidado entre o contraste das cores, entre o background e o texto, ou como também já foi referido aqui, evitar ao máximo as coisinhas a pescar, demasiada informação, muita interação, muito fogo de artifício, se me permitem. Portanto, isso faz toda a diferença num ambiente de aprendizagem online inclusivo. Obrigada. Joana, alguma partilha queiras para terminar antes das perguntas? Não, acho que não, que eu já falei muito, já falei demais. Obrigada. É assim, vamos então abrir o debate às vossas questões. Questiono-me então quem é que quer começar. Nós já estamos a abrir neste momento o chat também para permitir de facto fazer aqui algumas, a própria Magda também está a fazer aqui algumas partilhas de algumas indicações que ela tinha feito. Por isso, passo-vos a palavra aos participantes, questões que queiram colocar aos oradores, partilhas vossas que queiram fazer. Quem é que quer começar? Está tudo esclarecido? Relativamente a este painel, efetivamente, estas são questões que têm vindo a ser muito, muito debatidas. Acho que ainda falta fazer aqui uma passagem de um mundo mais tradicionalista, efetivamente, para um mundo mais digital. Relativamente aqui às ciências da educação, a formação online é um pouco mais, efetivamente, do que simplesmente fazer coordenação de cursos, gestão de cursos, promover formação. É necessário fazer aqui, de facto, algumas passagens. Eu, da minha parte, também tenho aqui sempre algumas dúvidas no que diz respeito à formação. Partilho da vossa opinião, das três, ou seja, que isto tem a ver com maturação, tem a ver a criança, não podemos, como dizia a Márcia, e bem, o método de estudo começa no presencial, e só depois é que podemos efetivamente partir para um método no digital. Relativamente aqui ao Daniel, obrigada por ter sido, foi bastante produtivo. Alguma questão que queiras colocar, Daniel? Não, é só mesmo agradecer a sessão. Fiquei bastante mais esclarecido sobre as situações. Muito obrigado. Ora, essa. Obrigada a nós pela tua participação. Pronto, não havendo mais questões e já nos aproximando da hora de fim do webinar, queria da parte da nossa agradecer muito a todos os participantes, a todo o público que nos esteve a ouvir. Esperemos realmente que tenha ido ao encontro das vossas expectativas e que tenha contribuído de alguma forma para a vossa prática profissional e para o vosso caminho pessoal. Contamos convosco em próximas iniciativas. Ao nosso painel de convidadas, muito obrigada, mais uma vez. Foi muito bom contar com visões tão diferentes, mas tão construtivas e que se integram tão bem
entre todos os temas que fomos falando. Muito obrigada mesmo pela vossa disponibilidade. À nossa moderadora também, por ter guiado aqui a conversa de forma tão produtiva e tão construtiva. De parte da análise, vemo-nos em breve. Qualquer questão que tenham sobre qualquer tema, alguma sugestão que gostariam de fazer para próximos eventos, também estaremos sempre ao dispor. E até breve. Muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.